mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Caroline Meili, que está aqui presencialmente comigo na minha casa, com o nosso fundo de Natal. Então esse também, além de ser o episódio de trajetórias na moda mundo afora, também é o nosso especial de Natal. E a Carol mora aqui em Toronto há pouco mais de um ano, né, Carol? Isso. Mas apesar de tão pouco tempo, a Carol já alcançou, realizou várias coisas legais aqui. E eu tô muito orgulhosa de ter ela como amiga. Foi uma conexão que a gente se conheceu através do Moda na Mochila. Então eu espero que, assim como a gente conseguiu fazer uma amizade através dessa comunidade, dessa plataforma, vocês também consigam fazer amizades na moda mundo afora, assim como a gente fez. A Carol se mudou pro Canadá para estudar Fashion Management na George Brown College. E ela já ganhou o prêmio de melhor aluna do semestre, né, Carol? Sim. E conseguiu estágio em uma marca de roupas de bebê canadense chamada Pair. O que é uma coisa bem única, eu digo, porque o Canadá não é especialista em moda infantil. E tanto eu quanto a Carol conseguimos uma vaga, uma oportunidade de profissional em uma empresa que faz roupas de bebê, roupas de criança. Então eu acho isso muito legal pra compartilhar com vocês. E além disso, no Brasil, a Carol também já tinha bastante experiência profissional no mundo têxtil. Ela trabalhou como designer de moda especialista em denim na Pitt Jeans, em Santa Cruz do Sul. E também designer têxtil na Dalila, em Jaraguá do Sul. Então, se você quer saber como a Carol fez pra furar a bolha da moda no Canadá, pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória da Carol. Carol, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Deixa o oi aí pros mochilers. Oi, mochilers. Mari, obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Como tu falou, nós somos amigas pessoais. Então, é realmente uma grande conexão que o Moda na Mochila trouxe. Tô bem feliz de tão cedo poder compartilhar um pouco da minha trajetória aqui. Tô até um pouco nervosa, mas vamos lá. Mas vai ser mais uma conversa normal, porque a gente tem só gravada agora. Sim. E depois a gente vai sair pra tomar um brunch natalino, então vai ser ótimo também. O Dia das semestre meninas. tá quase acabando. Quero agradecer também por você ter aceitado gravar esse episódio nos finalmente aí desse semestre, que eu sei que, eu não sei, eu só ouço falar que estudar aqui no Canadá é bem puxado, né, num college. Eu nunca tive essa experiência, mas obrigada por ceder um espaço aí na sua agenda de final de semestre pra mim. Ai, com certeza. Preciso dessa pausa, então, se não, vamos reservar um momento pra sair, depois a gente toma um brunch, tá tudo certo. Muito bem. E, Carol, eu gosto de começar pelo presente. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre como que é a tua experiência, o teu dia a dia como estudante e estagiária aqui no Canadá. Então, eu tô no meu segundo ano do curso de Fashion Management na George Brown. Então, a rotina ela é bem puxada. Acho que quem já estudou aqui ou quem já ouviu relatos de quem estudou aqui sabe que o negócio é puxado, é diferente. Porque a gente é estudante full time. Então, o college, ele meio que, tipo, não que ele não tá nem aí, mas, tipo, você é full time aqui com a gente. Então, se você tem que trabalhar, se você tem família, dá teus pulos e tu tem que se ajustar a isso. Então, é uma rotina bem corrida. No primeiro ano, eu consegui só estudar. Então, eu não trabalhava, ficava de boa, tinha mais tempo pra fazer trabalho, estudar. Mas, quando eu fiz o meu estágio obrigatório durante o verão, eu tive a oportunidade de continuar na empresa, então... Maravilha. Como não? Então, amo fazer esse esforço. Então, é muito puxado, é corrido, mas assim, eu sinto no meu trabalho, a minha coordenadora, a dona da empresa, todo mundo, nossa, tipo, como você consegue? Como que tá? Precisa de uma folga pra talvez fazer um trabalho, alguma coisa, é tudo muito negociável, porque eles entendem muito bem o que é a rotina do estudante e do trabalho. Então, basicamente, nesse semestre eu tenho aula 2 dias e meio por semana. Então, 2 dias e meio eu tô no college, 2 dias e meio eu tô no meu estágio. Então, ou eu tô estudando ou eu tô no estágio trabalhando. Então, aí eu tenho os finais de semana, as noites pra fazer trabalho. É, o que você faz da meia-noite às 5, né? Mas, assim, é corrido, mas é gratificante, porque... eu tive uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm, que é de já conseguir um estágio na área, um estágio que você está realmente aprendendo, colocando a mão na massa, e você conseguir estender isso depois do período obrigatório não remunerado. Então, eu nem pensei 2 vezes, assim. Eu pensei, tipo, é o que... Claro. Um objetivo que eu tinha que...
É muito interessante também que tu falou que as pessoas no trabalho entendem o que o estudante tá passando, porque elas estudaram aqui, a maioria delas, né? E também no Brasil, na minha experiência, pelo menos, foi o contrário. As professoras entendiam que eu trabalhava e eu precisava daquele emprego pra pagar as contas e também precisava daquele emprego pra minha experiência, era importante, se valoriza muito isso na região que eu venho, que a gente veio. Então, era o contrário, as professoras entendiam, às vezes alongavam, às vezes prorrogavam Sim, alguma o data, prazo. de um prazo de entrega de algum trabalho. Então, é bem interessante que cada parte, cada lugar se ajusta, né? Carol, então eu queria mudar um pouquinho hoje e falar sobre o estágio. Uhum. Pra quem tá pensando em trabalhar fora, em estudar fora do Brasil e tem esse sonho de já começar a trabalhar na moda o mais rápido possível como estagiário, eu queria saber de ti algumas dicas pra conseguir estágio Uhum. aqui no Canadá. E pra mim também é muito interessante saber disso, porque eu nunca fiz estágio nem no Brasil nem aqui. Ai, é verdade, né? Eu sou uma. Eu nunca fiz estágio. Eu comecei a estudar moda no ensino médio, no Senai. E logo depois do ensino médio eu comecei como assistente já. Eu não comecei como estagiária, que a carga horária é muito maior. E no primeiro ano, depois do ensino médio, eu tirei um sabático de faculdade. Eu não fiz curso logo depois. Eu fiquei um ano sem estudar, só trabalhando com moda. Como assistente de design têxtil. Então, eu queria saber de ti, como que foi esse processo de aplicação para estágio? Você aplicou para mais de um? Tinha que mandar currículo, portfólio? Sim, é verdade, o teu caso é bem atípico, né? Direto para assistente, mesmo sendo no polo têxtil, é muito difícil, né? Então, aqui, quando eu comecei a pesquisar os cursos que eu queria fazer lá do Brasil já, o meu objetivo era fazer o curso para conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Então, desde a parte do inglês, aprender vocabulário, aprender como a estrutura do ambiente de criação aqui, ela é muito diferente, né? Então, de design, de product development. Então, entender como que as coisas funcionam aqui. Então, o curso já foi pensado para realmente fazer contatos, aprender a língua, né? Me inserir na comunidade de alguma maneira. E todos os pontos que eu via nas aulas, o curso foi escolhido, tipo, a dedo, assim. Eu olhei todos os cursos. Eu não queria modelagem, eu não queria costura. Chega, já deu. Eu já tive isso na primeira graduação. E, né, com o tempo, com a experiência, tu sabe o que tu quer, o que tu não quer. Sim. Então, eu escolhi a dedo. E um dos pontos importantes pra mim foi ter essa experiência de estágio. Então, o curso que eu escolhi, ele tem um estágio de 280 horas, que é obrigatório. Você só se forma se você fizer esse curso. Como eu comecei o curso no fall, que é a entrada principal, né? O começo principal das aulas, eu tive umas férias bem longas de verão. 4 meses, 5 meses, maravilhosos. Muito assim. Eu até lembro que tu me contou que assim, tu não esperava que fosse ser tão longa, né? Eu sabia que ia ser longa, mas, tipo, não que seria tão longa. Então, quem começa em janeiro não tem essa folga. Então, quem começa em janeiro... Então, por exemplo, eu tive essa folga. E nesse período de folga é o período de você fazer o estágio. Sim. Então, você entrega, você só finaliza essa matéria no começo do próximo fall, digamos assim, né? No final do verão. Então, quem começa em janeiro não tem essa folga. Então, eles precisam conciliar estudo, estágio, e muitas pessoas não conseguem parar de trabalhar, né? Porque dependendo da reserva financeira, não tem... A maioria dos estágios que a gente teve acesso eram não remunerados. Então, essa pessoa precisa também se manter, então... Conseguir algum trabalho como vendedora ou como em algum coffee shop, alguma coisa assim. Algum trabalho, às vezes muitas vezes que não vai ter relação com moda, né? Infelizmente. Porque vai ser aquele trabalho que vai te dar a possibilidade de trabalhar final de semana, que é o período que você vai ter de folga do seu estágio numa empresa e das aulas. Então, o pessoal de janeiro, tipo, sofre bastante nesse ponto, então é muito mais difícil. Então, esse também foi outro ponto. Disse, interessante, vou começar... gente. Fica a dica. Fica a dica. Muito cuidado com todos os detalhes, porque eu pensei, não, se eu começar no fall...
o meu estágio vai ser no verão, né? Eu entrei em contato com o pessoal do college, não fiz consultoria educacional, mas o college tem pessoas que falam todas as línguas, então eu conversei com uma brasileira da própria George Brown. Então ela me tirou todas as dúvidas, você pode fazer quantas ligações você quiser. Então tem várias pessoas que falam português para te atender, mas ela era brasileira, então ela me tirou todas as dúvidas, ela disse, se você começar em janeiro, você não tem folga, o seu estágio vai ter que ser feito conciliando aula. Se você começar no fall, você tem o break, você pode trabalhar full time nesse período e pode conciliar o estágio também. Então eu disse, então a gente começa a fazer o planejamento para realmente poder ter um melhor, para usufruir melhor dessa oportunidade, né? Então... E muito bem também que, além do mais, outro ponto positivo disso é que no verão as pessoas estão bem mais alegres, geralmente, né, do que no inverno. Então, você vai trabalhar numa com empresa pessoas felizes. E elas vão estar mais felizes. Você vai ter festa de verão da empresa, summer party. Sim, mas a gente... Diferente de muitas pessoas que moram no Canadá, nós duas... Eu acho que você gosta do inverno também, né, Carol? Eu amo. A gente gosta do inverno, a gente consegue se divertir, mas não é todo mundo que é assim também. Então, num consenso geral, as pessoas ficam com um mood, com uma vibe diferente no verão. O humor das pessoas muda muito. Então, logo a temporada de começar a patinar, eu tô me dando palpitação já. Ai, vamos, Mari, vamos. Já tem, as pistas já estão aí. Há 6 anos tentando aprender a patinar. Vamos lá, um dia vai dar certo. Sim. Então, só voltando daí pro estágio, como é obrigatório pro curso, eu tive aula para ter. Uma das minhas matérias no semestre que antecede o estágio, ela foi preparatória para o estágio. Tá. Então, você não cai assim sozinho de paraquedas procurando estágio, achando empresa. Não, existe dentro do college uma assessoria específico no setor de moda, né? No departamento de moda. Então, uma pessoa que entra em contato com empresas para conseguir que as empresas divulguem as vagas para alunos da George Brown. Eu apliquei para tal estágio. Essa pessoa, se ela tem um contato, ela vai lá e ela fala com essa pessoa também para reforçar a aplicação. Então, existe toda uma preparação. E nessa aula currículo, LinkedIn, entrevista, como se portar, tipo, todos os pontos que você pensa, tipo, nossa, alguém precisava falar isso? Tem coisas que a gente acha que é óbvio a todo mundo, mas não é, né? E depois você vê que sim, precisava falar isso, porque a gente vê de tudo, né? Então, foi muito bom, porque aí, tipo, eu não tinha currículo aqui ainda, porque como eu me dediquei o primeiro ano só a estudar, eu não tinha um currículo com o formato canadense. A questão das entrevistas, você entrar em contato depois, todas essas questões, tipo, de cultura que, por exemplo, no Brasil, eu nunca mandei um cartão pra, sabe? Tipo, pra algum ex-chefe, alguém que me entrevistou. E aqui, tipo, tem todos esses... Parece que é um cuidado maior com o relacionamento que você tá construindo, sabe? Então, essa aula foi muito importante. Então, a gente aprendeu e meio que no final desse curso, dessa matéria, você começa a aplicar para as vagas. Então, existe um portal de vagas da universidade. Aí você seleciona lá que é de moda. E aí tem todas as oportunidades de estágio. Você pode aplicar diretamente lá. Você pode entrar em contato com empresas que, tipo, não tem vaga, mas eu tenho interesse, então eu vou atrás dessa pessoa. Ou processos seletivos que não estão lá. Por exemplo, a Joe Fresh tem um processo que eles não divulgam a vaga em lugares, mas, tipo, você entra no site deles, você se cadastra, enfim, é um processo deles. Então, tu começa a entender um pouco mais, tipo, de como... chegar nas pessoas ou chegar nas oportunidades que você precisa. Vamos destrinchar, então. 2 coisas que tu falou que eu achei muito interessante. Primeira é o currículo, que é bem diferente do currículo brasileiro. Sim. Tenta descrever pra gente quais foram as mudanças que tu teve fazendo no teu currículo brasileiro pra adaptar pro mercado canadense. Então, no Brasil, até as minhas experiências profissionais, elas foram longas. Então, não sou uma pessoa que, tipo, teve muitos currículos atualizados e tal. Mas a principal mudança foi... Não precisa ser bonitinho. Canva, Illustrator, menina, usa o Word. Como?
Sim, Tinha que tipo, fazer o currículo no Brasil, pelo que eu aprendi, sempre tinha que fazer um currículo que pudesse se destacar muito, exato, assim, né? que numa pilha de papéis, tipo, tá colorido, tá bonito, tá Aham. criativo, eu vou chamar a atenção. Aqui a primeira coisa que ela falou, eles disponibilizaram um modelo no Word mesmo, padrão, tipo padrão, sem foto, né? Aqui também a gente não usa foto, não usa informações muito pessoais, então foi bem. Essas foram as maiores diferenças. Tipo, eu comecei com o meu currículo antigo, Canva, né? Tipo, meio Illustrator, assim, tipo, com 2 colunas, com ícones e coisas bonitinhas, foto e tudo mais. E foi, tipo, hoje em dia meu currículo é 2 páginas no Word. E tem um motivo pra isso, né? Sim, a gente também recebeu várias pessoas de empresas, os guest speakers que eles chamam, tipo, pra falar sobre a empresa e tal. E a única pessoa que falou que, tipo, gosta de um currículo criativo, ela era dona de um pequeno negócio aqui. Então, acho que sempre vai muito de você sentir para que tipo de empresa você está mandando o seu currículo. É alguém que vai cair no RH, sabe? O seu currículo vai cair num banco de dados, vai ter que ser analisado lá por inteligência artificial. Tipo, é outra história. Exatamente, esse é né? o ponto. O RH, ele não tá procurando um currículo bonito. Então, tipo, você tem que achar uma maneira de se destacar. E essa maneira, ela não é através de visual, ela é através de palavras-chave que você vai estar usando, baseado na descrição da vaga, nas skills que aquela vaga tá pedindo, ou você entrou no LinkedIn de alguém que tem essa mesma função e você, né, entendeu como que essa pessoa tá se comunicando. Mas essa pessoa, ela disse, eu gosto de currículos criativos, então... Ela provavelmente não tem o robô que analisa não pra tem, ela, né? é ela que vai analisar. Então, acho que é muito de você sentir, tipo, é uma grande corporação... esse meu currículo vai para um banco de currículos, vai para inteligência artificial, ou eu tô entregando para dona, ou eu tô entregando diretamente, né, para pessoa. Ótima dica. Então, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, mas aqui na América do Norte é muito popular, há muitos anos já, esse robô que analisa as aplicações das pessoas antes de chegar para um humano revisar aquele currículo. Então, às vezes, as empresas têm 100, 200, 300 aplicações de pessoas que só aplicam por aplicar. Muitas vezes elas não têm nenhuma relação com aquela vaga. Tanto que eu falo, quando uma pessoa me fala que ela aplicou para 100, 200 vagas, eu não acho que ela aplicou certo, porque senão ela teria que gastar um ano inteiro aplicando, porque muitas vezes eu, nas vagas que eu apliquei, passei 1 a 2 dias revisando o meu currículo, arrumando, analisando as palavras, as descrições. Hoje em dia, com o chat GPT fica mais fácil, Ajuda eu acho, muito, fazer isso, né? Mas tem que se dedicar muito pra uma aplicação. E como a Carol falou, a estética muitas vezes não é a primeira coisa que eles olham, porque é um robô que tá analisando. Mas, gente, por favor, não significa que você vai mandar o currículo sem formatação, desalinhado, com fontes diferentes. O mínimo, assim, de padronização, de estética, Sim, tem que ter, né? margens corretas, a mesma fonte, se os títulos estão em negrito, você mantém aquilo por todo o trabalho. Isso sim, ela foi bem criteriosa, tipo, tem um espaço a mais aqui, ou isso aqui deveria estar centralizado, ou isso aqui deveria estar em negrito. Então, tipo, não é que é descuidado, ele só é simples. O que vale é o conteúdo, né? É você pensar o conteúdo. Mas é você cuidar, porque, né? E o que ela ainda disse, o que eu tenho de currículo que eu analiso dos meus alunos que dizem que são focados em detalhe e que são muito detalhistas. E você olha, tem 5 tipos de fonte, espaçamento que não condiz, tipo, né? Que não segue a mesma lógica. Então, tipo, cuidado. Se você tá dizendo que você tem um bom olho pro detalhe, que você é detalhista, seu currículo tem que representar isso também, né? Claro. Então, se você é bom com comunicação, tem que estar ali também. Então, não é que vai ser descuidado, muito pelo contrário. Ele é realmente muito pensado, assim. Então, e não é não é meia informação. Tipo, me formei, tô fazendo Fashion Management na George Brown. Não, que cursos você tem? Que cursos você tá fazendo que se aplicam para essa vaga que você tá aplicando, né? Quais skills você vai ganhar depois de fazer esse curso? Quais softwares que você aprendeu nesse curso? Várias coisas, mais descritivo, né? Exato. O meu currículo brasileiro, ele era muito enxuto. Não tinha muita descrição. E aqui eu tive que adicionar também, transformei ele em 2 páginas.
Diferente do meu, que era só uma página lá. A gente tenta ficar em uma, né? Tem muitas descrições. E essa questão também da quantidade de páginas varia muito da tua experiência. Por exemplo, a gente tem mais de 10 anos de experiência na área já. Então, é ok ter 2 páginas de currículo. Se você é uma pessoa que tá começando agora, que só tá na faculdade ainda e nunca teve nenhuma experiência profissional, aí é melhor que você deixe em uma página só. Se é uma pessoa que quer aplicar pra uma vaga de VP, de CEO, de, sei lá, cargos altíssimos, pode ser que ela tenha muitas experiências e chegue até a 3 páginas. Mas, pra quem tem 10 anos, 15 anos, 2 páginas é suficiente, assim, pra aqui pro América do Norte. É o que eles pedem geralmente, no máximo 2 páginas, assim. E também, tipo, descrever as suas funções. Tipo, é bem isso, não é só dizer, responsável por isso, fazia aquilo. Tipo, muito curto, né? Então aqui, tipo, ok, você era estilista. Quantas coleções você entregava por ano? Quantos produtos você desenvolvia? Quantas variantes de cor, né? Qual que era o total de trabalho que você tinha? Você teve, tipo, por exemplo, resultado em vendas? Alguma coleção que você fez, tipo, aumentou a venda de algum tipo de produto? Ou você ajudou a inserir algum produto novo? Então, são meio que o que você... Não é só o que você fez, é o que você trouxe de bom para a empresa. Então, projetos especiais, né? Exato, projetos, colaborações. Então, desenvolver um pouco mais isso, assim. E que eu acho que se a gente usasse no Brasil, seria riquíssimo também, né? Então, tipo, até ajudei um amigo meu esses tempos com um currículo e eu disse, amigo, você é muito melhor que esse currículo. Vamos se valorizar. Eu te conheço, vamos se valorizar. E aí, né? Porque às vezes eu tenho muito esse problema. Eu até falei que eu tava nervosa de vir conversar, porque eu esqueço as coisas que acontecem. O Juliano disse, porque tem que se valorizar mais. Né? Às vezes a gente pensa, não fiz mais do que obrigação, ou eu tava lá pra fazer isso, mas quando você para pra pensar, e é muito mais fácil você ver no outro, né? Tipo, não, melhor isso aí, você faz muito mais que isso. Então, tenta se olhar com mais carinho pra, tipo, pras coisas que você realmente conquistou, porque isso é o que vai fazer diferença, né? No currículo. Total, muito bem. E o segundo ponto que tu tinha falado era sobre esse cuidado do pós conhecer alguém, né? Do pós-networking, pós o primeiro contato com alguém, de mandar e-mails fazendo... Como é que falou em português? Não tem um significado. Continuar uma conversa, continuar o contato? Seguir o contato? Gente, alguém sabe? Comenta aí no Spotify. Continuar esse relacionamento com a pessoa e ter esse cuidado. É interessante também porque tem pessoas vindo para esse país de vários países diferentes. Então, a etiqueta de procurar emprego muda também de país para país, né? E muitas vezes, eu não sei se me ensinaram isso no Brasil ou se é algo que eu aprendi, que eu assumia, que eu suponha que às vezes eu tava incomodando uma pessoa de mandar um e-mail perguntando: e aí, como é que tá essa vaga? Precisa de mais alguma informação sobre mim? E eu tinha vergonha. E no LinkedIn também, poucas vezes eu entrava em contato, porque eu achava que eu ia atrapalhar. Mas a gente aprende aqui que a gente não tá atrapalhando, a gente tá fazendo uma coisa boa pela pessoa, porque a gente tá mostrando que a gente é um entre aqueles 100 que tá mais interessado em conseguir essa vaga. E isso faz toda a diferença. Sim, exato. Realmente, tipo, não é incômodo de forma alguma, porque todas as pessoas te dizem pra fazer isso, e se você faz, você vê que você tem um retorno positivo, né? Você não fica, sei lá, num vácuo eterno, tipo, né, de uma entrevista que você fez. Então, isso foi muito importante também, porque, por exemplo, uma coisa que eu amo aqui, que eu nunca fiz no Brasil, é mandar cartão. Eu já ganhei vários. Sim. É chegar final do semestre e eu dar um cartão de muito obrigada pro meu professor, que, né, me ajudou, que teve uma aula boa, uma maneira de você continuar se conectando com essa pessoa, dessa pessoa lembrar de você. Ou depois de uma entrevista, ou depois que por exemplo, eu consegui o estágio, eu continuei no estágio. Mas quando eu finalizei aquele meu período obrigatório, eu mandei cartão para os meus coordenadores, agradecendo pela oportunidade, pelo aprendizado e tudo mais. Então, e são pequenas coisas. Eu lembro que a minha coordenadora, ela ficou muito feliz.
Ela disse, não queria vir trabalhar no escritório hoje, queria ficar trabalhando de casa. Quando eu cheguei aqui, vi o teu cartão e realmente melhorou o meu dia. Ai, que demais. Então, tipo, são coisas que, tipo, são muito simples e que você, às vezes, não faz porque você acha que, tipo, a pessoa não vai valorizar e tá lá o seu cartão colado desde que você entregou pra pessoa, sabe? Ai, Então, muito legal. Então, tipo, faz. Isso é tão simples. Qualquer loja que você vai aqui tem milhares de cartões com preços muito bons. Então, eu comecei a fazer isso no primeiro semestre, não com todos os professores, porque você sabe que tem aqueles que vão. Nem todos os professores são bons, isso é em qualquer lugar do mundo, né? Mas tem alguns professores que você pensa, poxa, eu quero manter contato com essa pessoa. Essa pessoa trabalha na indústria, eu quero que ele lembre de mim. Então, eu entreguei para alguns professores. Até hoje, ela me vê no corredor, ela me chama, ela me pergunta como que tá. Ela trabalha numa marca infantil. Ela tem muita experiência em moda aqui também. Ela trabalha na Mini Mioche. Sim, famosa, famosíssima aqui em Toronto. Sim. Então, ela trabalha lá. Quando a gente conversou, eu falei que eu tava fazendo estágio na Per, que era uma marca infantil. Então, ela ficou, tipo, muito empolgada. Já tá de olho. Né? Porque daqui a pouco ela vai trabalhar lá, ou eu já tenho experiência infantil e eu consigo conversar com ela sobre uma oportunidade, porque ela me viu como estudante, eu tava sempre lá, né? Quando eu entreguei o cartão, eu agradeci, porque era ainda uma matéria de World of Fashion, que te explica a estrutura da cadeia de moda canadense, americana, como que são as funções e tudo mais. Então, foi bem importante. E ela agradeceu, enfim, por estar sempre lá. E hoje em dia a gente tem contato direto. Ela me mandou mensagem esses dias, ainda contando pro meu marido, bem engraçado. Que ela me mandou, tipo, eu vou dar um curso no último semestre de Fashion Management. Espero que tu esteja na minha turma, não sei o que, não sei o que. Muito fofa! Deu, tipo... E eu não tô na turma dela. Daí eu pensei, mas vou dar uma olhada e tal daqui a pouco. Mas, tipo, sabe, da pessoa lembrar de você e, tipo, seria legal se você estivesse na minha turma de novo. Muito legal. Se eu não tivesse ido na aula, se eu não tivesse entregue cartão, daqui a pouco essa pessoa, sabe, passa batido um contato, uma experiência que pode ser muito boa no futuro, né? O cartão também é legal porque é uma forma de valorizar, de dar um presente pra pessoa. Exato. Que ela não vai se sentir desconfortável. Se você fosse dar alguma coisa, tipo, muito cara, ela vai, nossa, mas, tipo, eu tô Até porque recebendo... não pode, né? Na verdade, sim, poder nem pode. Né? Então, você fica meio... Mas um cartão é meio que uma gentileza, assim. Então, acho que parece pouco, mas faz muita diferença. Agora eu lembrei de uma menina, uma assistente minha. Ela queria dar pra minha chefe. Queria que a gente dividisse, fizesse uma vaquinha pra dar um AirPod pra minha chefe. Daí eu e as meninas que a gente trabalha, que a gente falou, quem sabe a gente dê uma outra coisa. Porque quem sabe ela se sente desconfortável de ganhar algo tão caro da gente, né? Sim. Mas tem que ser muito, assim, tipo, intencional e avaliar qual a situação das coisas. Então, acho que um cartão é um presente legal pra dar para as pessoas que você quer valorizar, né? De uma forma de não deixar... muito obrigada, boas festas, muito obrigada. Então, essa professora, ela falava muito. Ela disse, vocês fizeram uma entrevista, vocês chegam em casa, vocês enviam uma mensagem pra essa pessoa. Não é nem 2 dias depois. Você chegou em casa, você envia. Fulano, muito obrigada pelo tempo que você, né, despendeu na sua agenda pra conversar comigo. Eu realmente tô muito interessada na oportunidade, obrigada, né? Tipo, obrigada por ter reservado um tempo pra falar comigo. Tipo, não é nem cobrando nada, falando nada, é só realmente dizendo que, tipo, agradecendo e você, tipo, eu nunca pensaria em fazer isso, né? Tipo, fiz a entrevista, às vezes você faz a entrevista com alguém do RH primeiro, você nem dá um follow, né? Você nem responde nada. Então, isso ela sempre botava muito. Mandem mensagens, a gente tinha guest speakers na aula. Tanto que um dos guest speakers foi quem me ajudou a conseguir o estágio na Per. Olha! Sim. Então, posso contar essa história também, com certeza. Pode contar agora. Agora. Já estamos então, falando de a gente teve vários guest speakers. Então, eram pessoas, ex-alunos da George Brown, alunos da George Brown, pessoas que não eram relacionadas a George Brown, mas tinham uma experiência, uma carreira, coisas a compartilhar muito legais. E a primeira pessoa... E aí ela sempre incentivava, né? Tipo, essa pessoa veio aqui, ela despendeu o tempo dela às 8 da manhã, numa terça-feira, pra vir conversar com vocês. Então, vocês valorizem o tempo dessa pessoa. A pessoa sempre compartilhava os contatos, então...
vocês mandem um e-mail, vocês mandem uma mensagem no LinkedIn, vocês entrem em contato com essa pessoa, vocês agradeçam o tempo, os ensinamentos e, né, daí tem todas aquelas regrinhas, tipo, agradece por alguma coisa, faz uma conexão com algo que a pessoa falou e tal, pra não ser só obrigada. Tipo, a sua experiência me lembrou muito, não sei o que lá, ou me inspirou a continuar trabalhando nisso. Então, tentar achar algo pessoal pra pessoa ver que você realmente prestou atenção no que ela tava falando. E teve vários, então teve uma menina, uma ex-estudante da George Brown que tava na Joe Fresh, que daí também eu adicionei ela depois, né, mandei um e-mail, ela foi super fofa, ela respondeu, tipo, muito agradecida pelo, né, tipo, muito obrigada, foi muito legal conversar com vocês. Imagina quantos ela recebeu, quem sabe ela tinha recebido só de você. Exato, tipo, esse é o ponto, daqui a pouco ela não recebeu muitos, porque ela foi, né, tipo, e outros eu adicionei no LinkedIn e tipo, nossa, que legal que você tava lá, foi muito bom compartilhar e tudo mais. E uma das primeiras aulas que a gente teve, ela chamou 2 alunas de Fashion Management, que ainda estavam estudando e finalizando o estágio, e que eram cases de sucesso, digamos assim, dentro da faculdade, dentro do college, porque elas estavam, né, tipo, numa boa posição e com a perspectiva de serem contratadas. Então, uma delas era a Liz. Brasileira. Então, quando ela foi falar, eu não sabia que ela era brasileira, não conhecia ela, e eu tava na aula e ela falou. E a Liz, quem conhece, ela é toda energética, ela é cheia de energia. E eu fiquei, cara, ela conseguiu estágio. Não existia estágio na Pair, né? Não tinha vaga de estágio aberta, ela não viu vaga em lugar nenhum. Ela achou, sabe? Ela pesquisou, ela achou marca infantil, que ela queria trabalhar com infantil e que tivesse estampado e coisas assim. E ela foi lá, bateu lá, tipo, conversou, tipo, eu preciso fazer um estágio assim, assim, assado. Eu tenho muito interesse, né, na marca e tudo mais. Então, o estágio não existia e eles contrataram ela. Então, ela fez ela criou a vaga. Ela criou a vaga dela. Então, tipo, não existia. Então, depois dela, eles começaram a contratar estagiários de novo. Eles criaram o estágio e eles viram que era bom. Exato. Tipo, olha, a gente pode, né, ter muitos estudantes aqui. Então, ela foi muito proativa. E ela tava fazendo o estágio dela lá e estudando ao mesmo tempo, porque ela era da turma de janeiro. Então, ela tava super busy. E mesmo assim, ela tava fazendo um trabalho tão bom lá que, tipo, ela já tinha a perspectiva de que, quando eu acabar o estágio obrigatório, eu vou continuar na empresa, né? Como estagiária pelo tempo que não puder ainda ser full time. Como ela já tava quase se formando, ela logo foi contratada. Então, uma das coisas, tipo, de networking e tudo mais é que, tipo, é muito de energia também, né? Tipo, às vezes você vai só dar um follow-up pra pessoa, agradecer, e tem pessoas que você pensa, cara, essa pessoa é muito massa. Tipo, quero, né, conhecer mais, quero conversar mais. E aí eu fui procurar o LinkedIn dela pra adicionar ela e tal, deu, brasileira. E tu não tinha identificado pelo modo de falar? Não, que interessante. Não. Eu quero chamar a Lisa aqui, aliás, pra falar um pouco sobre a história dela também. Sim, a Lisa, ela é maravilhosa. E ela trabalha mais com ilustração, né? Agora, na verdade, eu acho que ela nem tá mais muito na ilustração, mas ela é ilustradora, ela faz ainda freelance pro Brasil e tudo mais. Ela tem um traço bem específico, bem legal. Só que ali na Pera, acho que ela tá fazendo mais product development pra parte de nursery e tudo mais. Mas, tipo, ela é brasileira, né? Multifunção, que você precisar, tá sempre ali. E você, Carol, o que você tá fazendo no teu estágio? Já que estamos falando de estágio, vamos continuar falando de estágio. Sim, então, daí eu entrei em contato com a Liz, nos conhecemos e tal, nos seguimos no Instagram, e depois de um tempo, assim, umas semanas, ela, tu sabe fazer sketch no Illustrator? Tu disse, sei fazer de olho fechado. Sim, manda. Dá lá, porque eles vão abrir uma vaga aqui para estágio na Pair e eles precisam que a pessoa, né, essa pessoa vai ajudar a technical designer e uma das funções é ajudar a atualizar ou a fazer sketches e tudo mais. Eu disse, sim, dá lá, então me manda teu currículo que eu vou encaminhar aqui. E foi muito rápido, eu encaminhei meu currículo para ela, na outra semana a coordenadora de Product Development entrou em contato comigo, a gente fez uma entrevista, aí também mandei, né, a mensagenzinha lá agradecendo e tudo mais, logo ela já disse que eu seria, tipo, um perfect fit,
Tipo, Se encaixaria eu me perfeitamente pra encaixaria vaga. muito bem, tipo, na vaga e com o time e tudo mais. E eu comecei antes de começar o verão, eu já tinha começado o meu estágio. Acho que eu fui a primeira aluna do... que a gente tem que entregar os relatórios lá. Tipo, a primeira que, tipo... Nossa, você já conseguiu estágio. Porque a gente podia começar antes. Então, eu comecei antes. E eu comecei para ser assistente e estagiária da Technical Design. Só que naquele momento que eu entrei, tipo, a empresa estava passando por várias transformações e organizações. Então, eu fiz muita coisa de organização, ajudei muito o pessoal de PD com organizar a amostra, organizar mostruário, armário, arquivo. Assim, a virginiana gosta da organização, então não, né, não foi ruim. Não reclamei. Feliz. Tava lá limpando as pastas, bem louca. Então, foi muito trabalho, assim, tipo, até eu ganhar um sketch pra fazer, até eu começar a fazer essas coisas, tipo, levou algumas semanas de estágio. O que eu sempre fiz desde o começo é medir amostras, então eu sou responsável pelas amostras que chegam, então desde de primeira prova até a PP, TOP, então todas as peças eu tenho que medir, eu tenho que fazer foto, eu visto no manequim, faço foto, escrevo os comentários e tudo mais. Mas no começo envolvia muita organização também. Até que a minha coordenadora disse, não, agora eu preciso de você como minha estagiária. Então, quem quiser que você faça alguma coisa precisa me pedir. Ó, se vai me pedir, você não faça nada. Diz pra falar comigo. Aí, então, eu comecei a ajudar ela mais com sketch, atualização de sketch, né? Muda muito o design de uma reunião para outra, adicionou bolso, tirou bolso, e são coisas que tomam tempo. E na época ela era a única pessoa em technical design, então eu ajudei muito ela nessa parte. Ela não precisava mais cuidar das amostras que chegavam, porque aí eu já conseguia tocar isso sozinha. Só, claro, depois, né, provei-me de tudo, aí ela que dá o parecer final e tudo mais. E aí um pouquinho de tudo, é tipo, você acha que consegue me ajudar a começar a fazer ficha técnica? Sim. Você acha que pode aqui começar a listar os materiais? Sim. Sabia como fazer? Não sabia, mas, né? Sabia, mas não sabia, então... Tipo, eu nunca disse que, não sei, acho que tô meio insegura. Não, vamos fazer porque eles sempre estiveram muito abertos a me ensinar. E a minha... É estágio, né? É o lugar pra você Exato. aprender, então tem essa liberdade também, né? Nossa, uma das coisas que pra mim, assim, a experiência de estágio, ela tá sendo maravilhosa, é porque eu sou uma estagiária. Então, apesar da experiência que eu tenho no Brasil, e eu preciso adaptar isso pra cá. E quando você é um estagiário, as pessoas, elas têm disposição pra te ensinar. Elas sabem que você precisa aprender, elas sabem que você tá ali pra aprender. Então, eu me coloco numa posição de, tipo, menos pressão pra saber fazer certo, menos pressão pra não errar, menos pressão, entende? Então, tipo, a experiência de estágio pra mim, realmente, tipo, estudar e fazer o estágio aqui, realmente, pra mim, tá sendo muito importante pra me ver no mercado canadense, sabe? E vai muito também de cultura da empresa, né? Se é uma empresa que ela permite com que as pessoas tenham esse mindset, esse pensamento de que é ok errar. E tem empresas que já não tem tanto, que você, né, não pode errar. E pelo menos na empresa que eu trabalho, no meu setor, a minha gerente, eles prezam muito por aprender com os erros. Isso vem desde cima, desde nosso diretor até minha gerente, pra baixo. E tem até pessoas que vêm de outras culturas, que é muito difícil aceitar que você errou em alguma coisa, tem que ser muito perfeito. E elas sofrem com isso, sofrem de estarem numa empresa onde as pessoas que estão lá são ensinadas a aprenderem com os erros, né? Mas mesmo eu estando numa posição hoje em dia de nível quase sênior, digamos assim, a minha chefe sempre permite a gente errar e não tem pergunta boba, como falam, né? Pode perguntar várias vezes. Então, é uma questão muito de cultura da empresa também. Se a empresa te deixa confortável pra arriscar mais, tomar mais decisões, mas também sabendo que pode vir erros disso aí, né?
eu vou mudar um pouco o estilo do podcast. Geralmente eu começo com a segunda pergunta, já falando sobre a tua história. Mas eu acho que tua memória tá bastante fresca sobre essa questão do estágio. Então eu queria compartilhar com todo mundo um pouco sobre isso. Só que agora eu quero voltar um pouquinho pro início e descobrir um pouco como que tu chegou até aqui. Quais foram as coisas mais marcantes da tua vida. Então, você já sabe, você já ouve o podcast. O que tu queria ser quando tu era criança? Essa primeira pergunta desse bloco. Gente, já faz 84 anos que eu era criança. A minute. It's been a minute, como os geração Z falam. O que eu queria ser quando eu era criança? Realmente, primeiramente, eu queria ser dançarina do El-Chan. Queria. Gente, eu amava dançar. Eu dançava, festa de família, grupo de colégio, tava sempre dançando. Amava, mas né, realidades. A gente tem que ir numa aula da Beyoncé um dia. Sim, tô sem dançar bastante tempo, mas ainda gosto bastante, então eu achava realmente que por um tempo que eu ia ser dançarina. Mas o que eu lembro muito da minha infância é que eu queria ser professora. Eu amava dar aula pros meus primos mais novos, coitados. Desculpa. Tu era professora má? Eu não sou muito paciente, né, Mari? Tinha uma prima Paciência minha... não é um... Que a gente brincava de Matilda. E ela sempre era a diretora Trunchbull. Ai, não era tão ruim Ela era assim. E aí, no final do ano, no Natal, ela dava boletim pra gente. Sério? Eu sempre era a melhor aluna. Sim, Mari. Eu nunca sofria. Muito dedicada. Eu nunca sofria com as armadilhas da diretora Trunchbull. Ela fazia isso, cara, com a gente. Nossa, malvada. Não era tão má assim. Mas eu tinha muitos alunos imaginários também. Muitos. E eu amava. Minha mãe me deu um quadro gigante, assim. Tipo, parecia um quadro de sala de aula mesmo. E giz de todas as cores. E eu ficava lá dando aula. Tinha gente, não tinha gente... Não tem problema, eu dava aula igual. É bom saber disso, porque quando o Fashion Vocab Talks crescer e eu precisar de mais professores... contratar professores. Até lá o inglês já tá melhor e a gente pode conversar. Mas por muito tempo, assim, até a adolescência, até realmente começar a pensar o que fazer, eu achei que eu seria professora, que eu faria magistério na época. Nem sei se isso ainda existe, se ainda precisa fazer isso pra ser professor. Eu cheguei a pensar, enquanto ainda tava no Brasil, depois de fazer moda, de talvez fazer alguma especialização, alguma coisa assim, tipo, já voltei a pensar, mas nunca fui muito a fundo mais. Eu boto fé. Que vai dar certo no futuro, se você quiser. Né, quem sabe. Mas acho que esse era um... E aí, então, como é que entrou a moda na tua vida? Nessa fase de escolher o curso, em que cidade que tu tava morando? Porque eu sei que você teve várias mudanças de cidade aí durante esse período infância e adolescência. Que cidade que tu tava morando nessa época de escolher o curso? E o que te fez escolher moda e não outro curso? Sim. Então, essa é uma pergunta interessante, até porque ouvindo a maioria dos podcasts, até pela tua história, nossa, eu sempre soube que eu queria fazer moda, sempre foi muito claro. Sorte, isso é puramente sorte. E pra mim, foi tipo, não, tipo, até hoje eu pergunto, como que a moda, eu tenho que resgatar na minha cabeça como que isso chegou, né? Então, quando eu tava no ensino médio, eu morava em Santa Cruz do Sul ainda, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, uma cidade industrial, não tem muitas opções de moda, então... Eu não sei se, tipo, eu tivesse continuado lá até o final do ensino médio, até o período de realmente escolher uma profissão, se eu teria ido pra moda, porque eu acho que não, porque naquela época parecia muito longe da minha realidade. Mas, por ironia do destino, a minha primeira experiência profissional foi voltando pra Santa Cruz. Exato, fiquei até confusa. Sim! Como? Então, talvez... Se fosse pra ser, eu não teria escolhido moda, porque não tinha curso de moda na cidade que eu morava. E viajar e estudar fora, na época, não era muito algo que... uma possibilidade pra minha cabeça. E então, talvez eu teria, sabe? Às vezes eu penso, se eu não tivesse feito moda e tivesse continuado em Santa Cruz, talvez eu teria acabado na Pitti. Porque a empresa tá lá, de algo, né? Se fosse pra ser, mas eu não... Sabe, eu não sei se naquele momento eu teria escolhido. Então, eu me mudei para Joinville quando eu tava na metade do ensino médio. Na metade do segundo ano, se eu não me engano. E aí, todas essas mudanças que eu fiz, tipo, de cidade, ou depois até as viagens que eu fiz, eu sinto que, tipo, sempre me mudou muito. Então, eu sou muito grata, tipo, por todas as mudanças. Meu pai foi transferido, né, para Joinville. Então, foi muito difícil.
Imagina, uma adolescente, você sair, né, da sua cidade pequena, ser jogada em Joinville, ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Ensino médio, né, por cima, que é uma... Ensino médio, eu cheguei na metade do ano, tipo, o ensino em Santa Catarina eu achei muito mais avançado e difícil, enfim, do que eu tinha no Rio Grande do Sul. Então eu tive que correr pra matemática, física, essas coisas pra me adaptar. Então, assim, foi muito difícil o começo, mas eu lembro que a primeira vez que eu voltei pra visitar Santa Cruz, tipo, assim que acabou minhas aulas, eu pensei, não é mais a minha casa, tipo, não... Eu gosto de estar aqui, mas acho que eu vou voltar, eu preciso voltar e começar minha vida lá. E aí, enfim, eu fiz um curso técnico de gestão da produção. Tipo, nada a ver também com o que eu... Durante o ensino médio? Durante o ensino médio em Joinville. Aí eu comecei no meu terceiro ano. Aí depois que eu me formei ainda fiquei meio ano fazendo. Porque lá é muito comum, né, essa cultura do curso técnico. Quase todo mundo faz um curso técnico. Eu adoro essa cultura do curso técnico. E, tipo, na minha cidade, tipo, tinha o Senai. Eu tinha os amigos que faziam o Senai e tal, mó legal. Mas, tipo, não era uma coisa que, cara, quase todo mundo faz um curso técnico. Em Joinville, cara, quase todo mundo fez um curso técnico. A pergunta não é você vai fazer, qual você vai fazer. Fez, E aí eu fiz gestão da produção, porque era no Sedup, era de graça, eu fiz com uma amiga e tal. Na época eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas hoje em dia eu trabalhei com produção, querendo ou não, né? Tipo, da moda, tipo, eu trabalhei em empresas onde eu tava mais ligada à produção também. Eu não sei se nessa época tinha, mas o Senai, além do curso técnico, ele também tinha, na época que eu fazia curso técnico lá, tinha um outro tipo de curso que era 1 ano só, eu acho, patrocinado pelas empresas também, então ninguém pagava nada, chamado aprendizagem industrial. Que aí tinha coisas relacionadas à moda, tinha costura. Lá em Jaraguá eu lembro que eu ouvi alguém falando que tinha algo mais voltado pra ilustração. Então era totalmente gratuito, diferente do curso técnico, que você tem que pagar um valor que na minha época era muito baixo, não sei quanto que tá hoje em dia. Mas tinha essa opção também, né? Não sei se nessa época já tinha. Eu não lembro. Eu sei que recentemente, quando eu tava na Dalila, a gente tinha jovens aprendizes que eles ganhavam pra fazer um curso. E o curso podia ser de moda, podia ser têxtil. Então, bem bacana. Mas na época não... E também, assim, não era muito... Tipo, eu não tava procurando por moda. Na verdade, eu não sabia o que eu tava perdida na vida. Eu pensei, ok, não quero fazer nada relacionado à produção. Isso eu sabia depois de fazer o curso técnico. Aí, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a me interessar por jornalismo, sempre gostei de escrever, pensei, por que não? Design e tudo mais. Tinha mais opções de curso em Joinville, né? A cabeça vai abrindo, você vai conhecendo mais pessoas. E eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi na Beagle, como vendedora. Loja favorita do meu pai. Sério? Olha aí. Talvez seja que eu atendi ele lá. Quem sabe? Era no Miller? No Miller, No Miller, acho que quem sabe pode ser que sim. Então, meu primeiro emprego foi lá. Então, comecei como vendedora, depois eu fui caixa. E eu ainda não estava decidido o que eu ia fazer de faculdade. E eu fui 2 vezes. A Beagle, na época, ela fazia... Não sei se isso ainda é viável ser feito hoje em dia. Mas eles reuniam todos os vendedores das lojas, gerentes, todo mundo para convenções de venda. E eu lembro que nessas convenções... acho que foi o meu primeiro contato com a indústria da moda, digamos assim. Porque era o Kiko, o dono da Beagle, né? Era ele mesmo lá no desfile técnico, explicando as peças e tudo. E eu acho que aquilo ali meio que, tipo, opa, acho que eu gostei disso. Tipo, não gostava de ser vendedora, né? Esse trabalho de loja e tal. Mas aquilo ali eu lembro que me pegou, assim. Acho que foi o que me fez decidir, tipo, eu acho que eu vou fazer design de moda. Então, porque eu gostei daquela explicação. Cara, eu lembro que eu fiquei fascinada com o quanto, tipo, ele explicava de uma camiseta, sabe? Tipo, eu pensei, nossa, acho que eu quero saber disso. Então, foi meio assim. E depois você acabou fazendo faculdade e passou a ser a pessoa que estava lá explicando para os outros sobre os produtos, né? Sim, então, não trabalhei diretamente na Beagle, mas a Dalila, enfim, a Beagle é cliente, então eu fiz produtos indiretamente, né, que a marca usava.
E aí eu decidi fazer moda e o curso de moda era bem novo. Eu fiz em Joinville, na Univille. Então eu sou da 2ª turma do curso de moda. Então tava, né, todo no começo, ainda tava em avaliação do MEC e tudo mais. E então, na 2ª turma. E fiz moda, foi uma boa experiência. Olha só, e eu que sou de Joinville não fiz curso de moda lá desde... Então... Acho que era parte de querer sair, né? de casa, sair, tipo, de Joinville. Porque a minha ideia, na realidade, com muitas pessoas catarinenses que querem trabalhar com moda, era estudar na UDESC. Sim. Porque era um dos melhores cursos, acho que ainda é um dos melhores cursos do estado, era gratuito. E acabei não passando, não tentei 2 vezes também, quem sabe eu acho que eu passaria. Mas decidi continuar lá em Jaraguá do Sul mesmo e pra talvez realmente sair, tipo, sei lá, decidi fazer em Jaraguá do Sul e acabei não ficando em Joinville. Mas fiz curso técnico em Joinville, que também foi minha paixão, né? O Senai não me patrocina ainda. Mas ainda. Tudo de propaganda que eu já fiz esse curso, porque eu lembro que uma vez eu tava no trabalho, tava lá nesse meu trabalho de assistente, né? Depois do curso técnico, e uma mulher do Senai me ligou pra fazer uma pesquisa de satisfação com o curso técnico. E aí, eu falei, teu energética, sim, consegui emprego logo poucos meses depois, tal. Ela ficou surpresa. Eu acho que ela tava só ouvindo, tipo, não tô trabalhando na área, não consegui emprego. E eu tava toda empolgada, falando, sim, eu adoro Senai. E ela ficou, nossa, que bom ouvir isso, tal. Eu fiquei surpresa. Legal. Teria sido interessante fazer um curso técnico de moda, mas realmente porque a gente sentia bem a diferença de quem estava estudando moda que tinha feito técnico e de quem não tinha feito técnico, e essa pessoa já vinha muito mais preparada, né? Mas como na época, o que é moda? Não sei, né? Não fazia muito parte da minha escolha. E como que foi a questão de apoio familiar, de amigos? Os teus pais conseguiam enxergar uma perspectiva ou eles nunca foram o tipo de pais que influenciam muito no que tu vai fazer com a tua carreira? Então, foi, pelo que eu lembro, assim, começou faz muito tempo. Eu lembro que foi bem tranquilo, né? Do meu ponto de vista, assim. A minha mãe, ela sempre foi mais envolvida com coisas criativas, então ela fez todos os tipos de artesanato, então ela teve formas de trabalho mais autônoma, então acho que pra ela sempre, tipo, teve muita certeza de que vai dar. Meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa, então ele nunca saiu, tipo, a experiência profissional dele é toda na mesma empresa, então eu imagino que ele tenha ficado um pouco apreensivo com a escolha, tipo, que também a gente não vem de uma região que é têxtil, que é, né, você vê pessoas tendo sucesso sendo estilistas e tudo mais. Então eu imagino que ele tenha ficado um pouco apreensivo. Não vou mentir que eu também não fiquei, porque... Será que vai dar certo? Quando começou a dar certo, eu pensei... Viu? Tipo, não mostrando só pros outros, mas pra mim também, que tipo... Beleza, vai dar pra viver. Nossa, muito bem, muito bem. Sim. Bom, agora passando então pra tua experiência internacional. E por esse plano Canadá, né? Como que foi essa parte do teu planejamento? Como que era o teu nível de inglês? Tu teve que estudar muito antes de voltar? Ou já vinha estudando há anos? Como que foi esse planejamento? Vamos falar primeiro do planejamento financeiro primeiro. Uhum. Então, eu e meu marido, Juliana, a gente sempre... Há alguns anos a gente já tem vontade de ter essa experiência internacional. Então... Por todos os benefícios que traz, né? Então, tipo, você tá inserido em uma cultura diferente, você vai aprimorar o seu inglês, você vai aprender a conviver com culturas diferentes. Então, desde as menores coisas, então, tipo, aqui em Toronto, você tem, sabe? Você tá numa cidade que é mais, não sei, do mundo. Uhum. Né? Cosmopolita, você tem acesso a diferentes tipos de culturas, eventos, grandes eventos. E a gente queria ter essa experiência, tipo, de sair do Brasil e viver fora e ver como que seria e se aventurar. Então, a gente começou esse planejamento financeiro há algum tempo já, tipo, vamos juntando, né? Um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Um pouco a gente viajava. A gente veio pra Toronto já
2 vezes antes da gente se Isso mudar. é bem raro, poucas pessoas fazem isso, né? A gente veio a primeira vez de férias, aí a gente gostou, depois o Juliano veio fazer um curso de inglês aqui, também já pensando, né, no futuro de se mudar. Aí eu vim também, a gente ficou mais uma semana, então a gente tinha muita certeza. Nunca foi um plano Canadá, sempre foi um plano Toronto, então isso nunca teve muita... Eu acho muito legal que vocês falam isso, porque às vezes eu já ouvi alguns podcasts de alguns não, eu ouvi um podcast específico, não era tipo de moda, era sobre vida de imigrante mesmo, de uma pessoa falando que veio pra Toronto, se apaixonou por Toronto, ela foi pra Calgary. Não! Tipo, ela não visitou Calgary, ela só, não, Canadá. Tipo, Não, tudo no mesmo pacote, vamos, sabe? Achei muito interessante, então, esse foco de vocês de, beleza, gostei de Toronto, visitei Toronto, agora eu vou pra Toronto. A gente, quando eu mudei com meu marido, a gente foi pra Hamilton, porque a gente teve uma vantagem de conseguir que ele conseguisse a bolsa de mestrado lá, que fez com que a gente não pagasse nada pelos estudos dele, né? Mas, muitas vezes, se você vai pra um outro país com um plano de uma cidade que tem um custo de vida mais barato do que uma grande cidade como Toronto, só que se você quer continuar trabalhando na sua área e a tua área não é popular nessa cidade, aí não faz muito sentido às vezes, né? Porque aí você não vai ter o emprego que vai te pagar o suficiente pra viver naquela cidade, né? Então é interessante ouvir do plano Toronto de vocês. Eu cheguei a olhar cursos em outras cidades, mas a diferença de valor nunca era suficiente pra bater o que a gente teria aqui, sabe? Então, a qualidade que a gente teria aqui. E sendo bem honesto, tipo, essa mudança, ela é muito difícil, né? Então, tipo, você tá saindo do país, a família tá toda no Brasil, você tá sozinho, começando a sua vida. Então, se você vai pra um lugar que você... Tudo bem que você não conhece, mas você já viu que você acha que vai ser legal e tudo mais. Mas se você vai pra um lugar porque é mais barato, porque tá todo mundo indo e é mais barato, e isso e aquilo. Cara, essa mudança é muito mais pesada se você não tá feliz com o lugar que você tá. Não é só pelo financeiro, né, que a gente se muda do país, né? Então, a gente sempre foi tipo, a gente gosta de, né, de agito, de coisas acontecendo. A gente ama jogos da NBA, então aqui tem... Né? Tem o time aqui, tem milhares de jogos, milhares de esportes. A cidade é incrível, a gente sempre gostou. Então, tipo, a vida tá difícil, aí tá cansada. Vai dar uma volta. Olha a CN Tower, anda na beira do lago, tipo, dá um... eu tô aqui. Não, tá beleza, vamos lá. Segue. Então, aí você vê se você sai num lugar que você não se sente feliz, ou que não tem nada pra você fazer, ou que você... Foi porque é barato. Enfim, a gente sabe que tem milhares de realidades, não julgando, né, ninguém. Sim. É mais uma questão de se você acha que aquela cidade faz sentido com o teu estilo de vida ou não, né? Exato. Por exemplo, até algo que eu ouvi uma vez, eu li uma vez num blog falando sobre cultura de empresa. Que falava assim, se você quer uma empresa que vai focar em qualidade de vida, que vai ter uma cultura de equilíbrio entre saúde mental, essas coisas assim, que trabalhe das 9 às 5, que não fique até depois do horário, você não vai aplicar para uma startup. Sim. Porque a cultura de empresa lá é diferente. Então, se você tá num momento da tua vida profissional que você tem mais liberdade, tem mais planejamento e pode escolher uma empresa mais a dedo, não só qual empresa, qual marca, mas também qual cultura da empresa, é muito legal. Que foi o que eu fiz agora também nessa empresa que eu trabalho, né? Eu procurei muito saber como funcionava isso, além do que eu vou fazer lá, como que eu vou fazer, qual é o equilíbrio que vai ter. E a mesma coisa com a cidade. Se você tá procurando uma cidade que tenha esse agito, que tenha coisas pra fazer, às vezes faz sentido pagar um pouco mais, porque você vai se beneficiar e vai economizar em outros lados, como transporte público, ou você vai conseguir mais eventos gratuitos, ou você vai conseguir um emprego que tenha um salário maior e possa cobrir esse custo de morar em outra cidade. Mas se você é uma pessoa que tá procurando diminuir o seu ritmo de vida, se você aprecia outras coisas além de participar de eventos esportivos, por exemplo, aí faça mais sentido. Mas é muito interessante avaliar mesmo, e achei bem legal que vocês fizeram essa análise antes de mudar. Sim, é muito... É entender o seu perfil, né? Entender o seu perfil, entender também o mercado de trabalho que você quer se inserir. Então, pro Juliano é ótimo a gente tá aqui, se um dia ele decidir, né, sair da empresa que ele tá.
Pra mim, eu não esperava que seria tão fácil. E eu consegui esse estágio. É uma ótima perspectiva de conseguir um emprego depois que eu me formar em abril. Um emprego que é das 9 às 5, numa empresa que, como você falou, tem uma cultura que fecha com a minha, com pessoas que eu me dei bem desde o começo. Então, um lugar muito acolhedor. Então, tipo, as coisas começam a fazer sentido se tudo faz sentido pra você, sabe? Se você vai pra um lugar que, tipo, você não queria ir, talvez as coisas não deem tão certo, porque você não queria estar lá. Então, Exato. né? Acho que as coisas vão se moldando pra isso. Então, Exatamente. sempre foi Toronto. Muito bem. Plano Toronto. E como que era o teu nível de inglês, Carol? Foi difícil pra se adaptar no início? Como foi? Sim, então meu nível de inglês, tipo, hoje em dia já está melhor do que quando eu cheguei, mas eu fiz curso, por exemplo, eu fiz curso na Wizard, no Brasil. Fiz os níveis intermediários ali, não fui até o muito avançado. Conseguia me comunicar, eu sempre, né, fiz bastante viagem internacional de pesquisa, dava pra se virar e tal, acessar conteúdos que fossem em inglês, mas nada te prepara, acho que nada te prepara pra estar aqui e, né, e ouvir o tempo todo e às vezes, tipo, meu Deus do céu. Associação, Silêncio, né? silêncio. É por associação, muitas vezes, de Sim. rever repetidamente alguma coisa na rua. Sim. E, geralmente, a forma com que eu aprendo inglês é assim. Eu aprendi uma palavra nova, eu leio alguma coisa, e aí eu passo pela rua e eu vejo aquela palavra sendo, né, algum letreiro. Ou eu ouço alguma música e antes a música que eu só ouvia sem prestar atenção na letra, agora eu sei o que ela está querendo dizer. E até em francês aconteceu isso. Eu entrevistei a Maria Cidral, que, aliás, eu vou anunciar que é um dos episódios mais ouvidos do Olha! ano. Ela tava me explicando uma coisa básica de francês. Ela tava falando sobre vous êtes e vous, tipo, qual a diferença disso. E eu adoro aquela banda chamada Zaz, que eu já falei pra ti, né, algumas vezes. E aí eu sempre ouvia a música do Zaz e, tipo, só ouvia e gostava. Ah, legal essa música. E aí, quando eu ouvi pela segunda vez, depois que conversei com a Maria, eu falei, ela falou vous êtes! Ela falou vous êtes, eu aprendi a palavra. Consegue identificar, né? Porque tá doido. ali, tipo, tá associando o que tu aprendeu com o teu dia a dia, né? Sim, é a melhor forma de aprender. Eu tive esse insight que eu tinha que aprender mais, me dedicar mais a estudar inglês quando eu tava fazendo uma viagem de pesquisa na Europa. Porque eu fui com a minha gerente e com a minha coordenadora. A minha gerente falava inglês super bem. E aí, em algumas situações, ela não tava por perto e eu, tipo, ia falar alguma coisa, mas travava, sabe? Aí eu falei, não, preciso viajar sozinha pelo menos uma vez. E também quando eu viajava internacionalmente, eu viajava com meu marido. Então, ele que falava a maior parte do tempo. E se eu não entendia, eu, tipo, me ajuda aqui. Ajuda, né? Mas quando eu tava sozinha, isso mudou completamente, né? Sim, e então, tipo, eu também tive a necessidade de fazer o inglês por causa das viagens que eu fazia de pesquisa, mas aí um pouquinho antes de mudar, né, com o plano de estudar, tipo, estudei pra prova que eu tive que fazer, pra entrar no college e tudo mais. Mas, assim, a primeira semana de aula, assim, dava vontade de chorar às vezes, de tipo, imagina, eu tive contabilidade. Eu não sei falar de contabilidade nem em português, Mariana. Coisas que nem é relacionadas à moda e aí, Exato. nossa. Então, tipo, eu não sei as partes de uma máquina de costura nem em português. Exatamente. Então, tipo, não existia associação. Agora, eu, por exemplo, eu tive a aula de têxteis maravilhosa. Eu conseguia fazer as associações. Por quê? Porque eu trabalhei muito com isso, né? Agora, contabilidade... Não, nem em português a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Então eu tive que estudar muito, assim, eu tinha que me preparar para a aula antes para eu ter noção do que estava sendo discutido e aí depois, tranquilo, né? De boa, mas o primeiro ali, tipo, gente, pesado. Mas assim, dá pra, né? Entendi o que a pessoa tava falando, mas esses termos específicos da contabilidade, da costura, né? Então eu ficava mais... Agora, quando cai em marketing, têxteis, né? Tipo, tu já tá... Não é algo que... Até porque em marketing a gente usa muitos termos em inglês. Sim, no isso Brasil é ótimo. também. Então, tu já consegue assimilar melhor, mas... Ótimo, ótimo. E eu achei muito legal também que tu já veio para um Canadá com a confiança de que tu iria conseguir se posicionar aqui.
Tu não veio pra cá pensando, eu vou lá estudar pra melhorar meu currículo pra voltar pro Brasil. Tu já veio com o objetivo de trabalhar aqui, né? E é algo que não é muito comum entre mulheres. E um dos objetivos desse podcast é fazer com que mais mulheres venham já, tenham um pouco mais de confiança na hora de se mudar, de aplicar pra uma vaga. Então eu queria saber um pouco de ti, como que tu fez pra construir essa confiança, se já foi algo que já tava dentro de ti, ou como é que tu foi se preparando, como é que tu foi se sentindo confiante pra ocupar teu espaço fora do Brasil? Nossa, nem me acho tão confiante assim, Mari. Que bom que eu passo essa visão. Eu vou indicar um documentário que eu comecei a assistir no Netflix, que é Live to Lead, acho que é algo assim. E ele mostra a história de grandes pessoas da sociedade. E uma delas é a Jacinda, é a primeira-ministra, ex-primeira-ministra do Nova Zelândia. E ela falou muito sobre a questão da confiança. Ela falou que foi algo que as pessoas veem que ela é confiante, porque, ela conseguiu atingir um cargo super alto no país dela. Mas ela falou que a confiança dela não veio já pronta. Ela falou que foi algo que ela adquiriu com a responsabilidade de ser uma primeira-ministra. E de ajudar a comunidade e tudo mais. Ela não era super confiante, ela foi construindo, ela falou, não, agora eu tenho que fazer isso, agora eu consegui atingir esse cargo, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que dar o meu melhor. Sim, é verdade. E um pouco também de, tipo, meio aquele do fake until you make it, sabe? Tipo, parece super confiante, mas tá, né, cheia de inseguranças ali. Mas eu conheci o podcast antes de me mudar também, né? Você lembra? Eu te mandei mensagem quando eu vi que você era de legal. Eu disse, não acredito! Estudou aqui, trabalhou na Malve. Não, vou mandar mensagem. E foi muito importante ver. Eu me inspiro muito na história das outras pessoas. Tipo, não é tipo, porque se ele conseguiu, não é tanto nisso, mas é tipo, cara, olha quanta gente conseguindo. Tipo, olha quanta gente foda que tem aí, tipo, no mercado de trabalho. Porque a gente sabe o quanto a gente faz no Brasil, né? O quanto a gente... E é bem isso, às vezes a gente não se olha com tanto carinho para as coisas que a gente entrega e conquista lá. E quando você compara, tipo, a gente é bom em muitas coisas. Enquanto aqui as pessoas vão ser mais especialistas, a gente chega com essa vantagem de se adaptar. Porque você já fez muitas coisas, então você tem muitas possibilidades aqui. Você não vem, tipo, só pra ser isso. Por exemplo, eu nunca trabalhei com infantil, né? Tipo, eu nunca tive experiência com infantil. Mas eu já trabalhei com malharia, eu já trabalhei com desenvolvimento de produto, já tenho... Então, tipo, várias coisas me prepararam pra isso. Então, acho que essa confiança, ela vem mais, tipo, de conhecer o podcast, de começar a seguir pessoas que já estavam aqui, que já tinham feito, pessoas de Toronto mesmo. Eu lembro que antes de eu vir já tinha episódio com as meninas aqui de Toronto também. Então, de ver que não, tipo, dá pra fazer. Fora os que a gente nem conhece, as pessoas que nem, né, não se expõem ou estão aí vivendo a vida low profile, que estão, né, dando super certo. E a questão da mudança, assim. Então, tipo, com a mudança, eu me botei em uma posição de vulnerabilidade de, ok, se eu tiver que mudar um pouco aqui, se tiver que ser assim, se tiver que ser assado. Mas a escolha do curso sempre foi muito eu vou fazer esse curso, eu vou me dedicar, eu vou ser uma boa aluna, eu vou tirar boas notas, eu vou, né, fazer contato com professores que eu acho importante, com colegas que, né, também podem virar bons contatos no futuro. Vou querer que as pessoas lembrem meu nome, sabe? Essas pequenas coisas que, tipo, vão te dando confiança. E eu acho que ter conseguido o estágio na área e, tipo, já estar atuando na área, digamos assim, me trouxe mais confiança de que a minha experiência no Brasil é válida, né? Tipo, tudo que eu aprendi lá, aprendi muito, assim, não... com as experiências mesmo, né, com as vivências. Então, na última empresa que eu trabalhei, o meu primeiro emprego, então todos foram muito importantes. E que aqui eu consigo aplicar. E eu, né, tô num setor com uma coordenadora que ela também é imigrante, ela também não é daqui, ela também estudou, ela também se reposicionou.
E ela se vê, né, tipo, em mim, tipo, eu vou te ajudar porque você, né, eu sei que você tem potencial, eu valorizo. Ela mesma disse essa semana, porque ela contratou uma outra technical designer que também é imigrante, também veio da Índia, tá aqui há um tempo. Ela disse, eu valorizo as experiências passadas de vocês, porque tem empresa que não vai valorizar e, né, você precisa estar aqui. Ela disse, então eu quero que vocês, enfim, construam uma carreira aqui dentro e depois vocês façam, né, as escolhas de vocês. Então, acho que são essas pequenas coisas, assim, que vão... Mas também tem muito de, tipo... De fake until you make it, né? É um pouquinho de cada pra fazer esse assim. bolo de confiança. E acho que outra coisa que me deu confiança até agora pensando é que, por exemplo, vendo na sala de aula, por exemplo, é perceber que você sabe as coisas, sabe? É não achar, porque às vezes a gente vem com aquela insegurança de, meu Deus, eu vou chegar aqui, eu não vou saber nada que estão falando. Sabe? É de ver que, tipo, você consegue participar né, da sua maneira, com as suas limitações, mas você consegue participar, você consegue tirar boas notas. Então, pra mim, tudo isso reforça pontos de que vai dar, sabe? Sim, muito então, bem. Tipo, são pequenas conquistas. Ai, quem se importa em ter a melhor média da classe? Ok, sabe? Pra muitas pessoas não é a grande coisa, mas pra mim é meio que uma maneira de, tipo, ó, viu? Validar o Você que consegue, seu conhecimento, teu esforço também, exato. né? Porque Parece... mesmo se você não tivesse experiência na área no Brasil e se dedicasse, quem sabe também, né? Você conseguiria ter as melhores notas. Exato. E eu fico muito feliz que o Moda na Mochila ajudou nessa tua trajetória. Muito, ainda ajuda. E cumpriu o seu papel, né? Já tá cumprindo o seu papel, porque esse é um dos objetivos mesmo, de dar essa confiança, de mostrar que é possível. Porque eu não achava que era possível. Quando eu vim morar aqui, eu... cheguei a pensar em trocar de área, mesmo gostando de moda, mas eu tava colocando na minha cabeça, quem sabe eu não gostava mais, né? Tudo bem mudar. E aproveitar esse momento, né, de novo capítulo pra mudar. E tem uma coisa que você me contou que eu achei bem interessante e eu queria trazer aqui pro podcast, que é que uma pessoa que trabalhava contigo te questionou e falou, nossa, mas por que tu tá indo morar no Canadá, estudar moda no Canadá, se... você tem tudo o que você precisa pra saber moda aqui. E, de fato, essa pessoa tem um ponto. Sim. Vindo lá de um dos polos têxteis do Brasil, lá em Santa Catarina. A gente tem acesso a fábricas com equipamentos. A gente tem acesso a conversar com pessoas da área. A gente tem cursos bons. Mas eu queria saber qual que é a tua perspectiva em o que mais que você tá agregando na tua carreira profissional estudando aqui na América do Norte. Foi especialmente bem no Canadá, né? Que Sim. nessa parte do Canadá que... Sim. Esse meu último emprego no Brasil, eu troquei de área praticamente. Então, eu era estilista, eu trabalhava com jeans, fazia umas peças de malharia também. E quando eu troquei pra Dalila, que foi onde esse gerente me questionou por que eu tava saindo pra estudar... Nossa, eu me senti muito insegura, porque eu nunca tinha imagina, você desenha peça, agora você tá aqui pra criar malhas. Então, tipo, oi? Como que começa? E, tipo, eles acreditaram muito em mim, enfim, a Pitty era cliente da Dalila, só resumidamente. A Pitty era cliente da Dalila. Quando eu me mudei pra Santa Catarina, então, tipo, eu trabalhava diretamente com desenvolvimento com a Dalila, pela Pitty. E uma das gerentes de PL lá, né, ficou sabendo que eles tinham uma oportunidade, ela ficou sabendo que eu tava em Jaraguá e eu não tava em nenhuma empresa, e ela me contatou e tal, eu pensei, vamos ver, né, tipo, vai que eles querem uma estilista de peça. E não, a vaga era pra ser estilista têxtil mesmo, trabalhar com malha. Fiquei muito insegura por muito tempo, assim, mas cara, não tem escola, realmente. Essa experiência que eu tive ali não tem escola que me ensinaria 1/3 do que eu aprendi ali. Porque é um dos lugares que eu trabalhei que... Sabe quando você tem contato com muita gente boa? Tipo, muita gente que sabe muito bem o que tá fazendo. E a construção da malha é muito técnico, é engenharia, né? Engenharia têxtil, é o maquinário, é o tingimento, é a mistura do fio, Não tem tempo de aprender na faculdade, né? Não, e mesmo que você passe por isso, não vai fixar tanto na cabeça quanto realmente no dia a dia. E eu acho que não existe especialização que te ensine isso também. E eu lembro que a única coisa que o dono da empresa, né, o André falou, ele disse, cara, aqui a gente vai te ensinar tudo. Se tu tiver vontade de aprender,
vamos nessa, tipo, né? A gente conhece o seu trabalho pelo já ter trabalhado contigo, a gente tá disposto a te ensinar, só precisa estar disposto a aprender. E tu disse, então, bora lá. E realmente, o que eu aprendi, eu acho que eu sou uma profissional 1000 vezes melhor agora. Tanto uma pessoa melhor e uma profissional melhor, porque é outra visão de empresa, é outra visão de desenvolvimento de produto. Eles trabalham com as maiores marcas do Brasil, então eles têm clientes muito importantes. É muito doido, assim, você... Quando eu parava pra pensar, às vezes, tipo, a responsabilidade do que eu tava fazendo, tipo, né, quantas marcas vão usar essa malha, quantos clientes vão comprar essas cores, então... E aprendi muito, eu tive todos os treinamentos possíveis, então hoje em dia eu bato o olho, eu sei identificar malha, então até no college isso, tipo, as pessoas não conseguem, tipo, olhar e ver se é um tecido plano ou isso é uma malha. E tipo, pra mim, agora, hoje em dia parece muito óbvio, porque... Como que tu não sabe que isso é uma malha, sabe? Sim. Mas só mesmo porque eu passei muito tempo dentro de uma malharia. E aí, tanto que até uma vez a professora, ela tava fazendo, tipo, umas questões, assim, tipo, pra preparar pro teste. Aí ela pegou uma amostra do nosso book de amostras. Que tipo de tecido plano é esse? E ela ia. E eu já me contorcendo, nervosa. Aí quando ela chegou em mim, eu disse, isso não é um tecido plano, isso é uma malha dela. Isso! Tipo, sabe? E eu lá, tipo, eu olhei de novo, eu disse, não, ela tá de pegadinha. Que sacana. Então eu aprendi muito. E aí, quando eu anunciei que eu tava vindo, né? Eu saí de lá pra vir pro Canadá, que eu ia estudar. Esse gerente, ele disse, mas você quer escola melhor que essa? E tipo, eu disse, não, eu sei que eu tenho muito pra aprender aqui, que eu aprendi muito. Mas o que eu quero vai um pouco além, tipo, né? Eu quero essa vivência internacional, eu quero estar aberta a novos tipos de negócio. Então, tipo, estando aqui na América do Norte, no Canadá, você tá dentro de uma outra cultura, você tá dentro de um outro formato de trabalho. Então, as pessoas são mais especialistas, a estrutura dentro dos setores é diferente. Então, você trabalha diretamente com desenvolvimento de produto, com merchandising, com buyer, coisas que até então sempre pareceram muito distantes para mim, né? Que o buyer do desenvolvimento de produto. Então, eu queria ter essa vivência, eu queria... E fora aprender, né? Tipo, até mesmo assim, o que eu penso hoje, se um dia eu precisar voltar pro Brasil, ninguém me segura, sabe? Tipo, eu vou voltar muito boa, porque tudo que eu ganhei de conhecimento aqui, eu posso trabalhar com desenvolvimento internacional. Quantas marcas que, né, importam produtos. E como é difícil do profissional que tá lá saber esses termos, saber essas coisas. Então, tipo, a intenção não é voltar, mas se voltar... Vai estar tudo melhor ainda, Vai né? estar melhor ainda. E você tem todos os contatos que você já tinha. Você tem toda essa bagagem daqui. Você tem o inglês. E no Brasil é valorizado quando você faz um curso internacional, né? Tem alguns países que eu tava conversando até com a Aleska, que também participou aqui do podcast. Ela trabalha lá na Austrália. Ela falou que na Austrália é mais valorizado se você faz um curso lá dentro do que um curso internacional. E no Brasil... acontece isso de ter essa valorização de quando você faz algum curso, mesmo que um curso curto de um verão, né? É bem valorizado. Assim, não sei se é certo, talvez não seja certo, talvez seja o mais correto valorizar quem aprende lá no nosso país, mas é um fato de que você tem esse extra no seu currículo se você faz um curso internacional, né? Sim. Especialmente se você vai para uma grande marca, uma marca, né, que importa, uma marca que exporta. Então, esse conhecimento, ele é importante. E, enfim, tipo, ser um profissional mais completo. Sempre quis muito saber me comunicar em inglês, né? Tipo, trabalhar com moda em inglês, ir para feiras e saber entender o que tá acontecendo e tudo mais. E espero ter muitas experiências aqui fora, na verdade, tipo, né, só o começo. A gente não vai conseguir falar da vida empreendedora, mas eu acho que a gente cobriu bastante coisa sobre Canadá, acho que ficou bem legal. E tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que eu acho que tu já sabe, que é a pergunta, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter adicionado na tua história, queria ter feito e você ter chegado com um pouco mais de tranquilidade? Ou de ter feito você chegar ainda mais longe? É difícil essa pergunta, não me preparei pra essa. Esqueci dessa. Mas eu acho que no fim eu não mudaria.
Porque igual eu te falei, eu saí de Santa Cruz, fiz moda em Santa Catarina e a minha experiência foi em Santa Cruz do Sul. E foi muito rica, aprendi muito. Tipo, tenho as pessoas, amigas e pessoas que eu aprendi muito lá. Na verdade, acho que eu aprendi a trabalhar com moda lá, então eu sou muito grata a todo mundo que trabalhou comigo lá. Eu não sei se eu mudaria alguma coisa. É óbvio, ter um inglês melhor teria me preparado mais. Se eu pudesse ter feito um intercâmbio mais cedo, né? Porque assim, ser estudante, né? Estagiário, eu já não sou tão jovem, eu canso mais fácil. Então, né, tipo, mas assim, eu acho que eu não mudaria, porque eu acho que tudo meio que aconteceu quando tinha que acontecer. Muito bem. A vinda pro Canadá foi muito planejada. Não foi do dia pra noite, então também não me arrependo, porque a gente pensou muito, repensou muito. A gente ama Toronto cada vez mais. Tipo, a gente tem certeza que foi uma boa escolha e acho que é isso. Não sei se eu mudaria. Muito bem. E pra quem quer estudar inglês relacionado à moda, vou deixar na descrição o link pra lista de espera pro Fashion Vocab Talks pra turma de 2024. Então, se você sonha em morar fora do Brasil, ou já mora e quer melhorar o seu inglês, ou até mesmo você quer continuar no Brasil, mas quer interagir com empresas internacionais, quer se destacar no mercado, se inscreva na lista de espera para o próximo Fashion Vocab Talks. Sim. Quando acabar o college, eu vou me inscrever Opa! também. Quero participar. Maravilha. Quero participar. Fiquei com inveja das últimas aulas. Muito bem. Antes de a gente ir para os quadros finais, eu também queria saber de ti se tu tem algum método de planejamento de metas. Porque você falou que você é muito organizada. O primeiro episódio do ano que vem, esse vai ser o último episódio do final do ano. O primeiro episódio do ano que vem vai ser sobre técnicas de organização de metas, porque eu sempre falei que eu nunca fui muito boa nisso. Eu sempre escrevo lá alguma coisa e assim mesmo. E aí amanhã eu e a Luísa, a gente vai gravar um podcast, vai testar algumas técnicas de planejamento. Por exemplo, fazer mood board, segundo aquela técnica do Warren Buffett, que é a 25-5. Não conheço. Não conhece? Tem que ver o podcast. Vou ouvir. Também tem aquele SMART Goals, que é measurable, achievable, blá, blá, blá. Anyways, tem alguma coisa que alguma forma que tu se planeja? Que eu me Eu tenho várias formas de me organizar durante o ano, então, né? Minha agenda do Google, minhas to-do lists. Então, tento ser o máximo organizada possível. Mas para metas, eu não costumo muito. Tinha aquela, tipo, de botar na agenda no começo do ano, as metas pro ano. Ou de fazer mapa dos sonhos. Já fiz algumas vezes. Já fiz, verdade. Aquele que tu coloca no meio e aí vai puxando as coisas. Assim, já fiz isso também. Acho que esse é mais, tipo, mais vibes, assim, mais conexão, sabe? Então, Bom já que tu fiz lembrou algumas desse. vezes também. Então, tipo, você foca naquelas áreas da sua vida, você coloca não como, tipo, metas, mas como agradecendo o que você já, sabe? Então, tipo, não é, quero melhorar meu inglês. Não, meu inglês melhorou muito, blá, blá, blá. Então, tipo, você já se vê realizando. Visualizar. Então, interessante. né? Essa lei da atração. Mas, pra ser bem sincera, faz bastante tempo que eu não faço nenhum planejamento de metas, assim. Legal, bom saber, então, porque eu e a Luísa, a gente vai testar vários. Boa, E aí, boa. no final, vocês assistem o episódio e decidem qual que vocês gostam mais, qual quero formato. Saber. Ok. Nosso próximo quadro é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Livro... Eu gosto de todos do Fashionary. Tem um novo, linda! Né? É lindo, maravilhoso. Eu tenho o de Têxtil e o Fashionpedia. Me ajuda bastante com os termos e tudo mais. Eu ganhei de Amigo Secreto. Tô bem empolgada pra ler essa semana. O Ato Criativo. Não sei se já ouviu falar. Não. Também é um livro com mais exercícios e foca, tipo, na criatividade. Tipo, não necessariamente para artistas, então como desenvolver a sua criatividade. Não é aquele caminho do artista? Não, ele é diferente. A capa é um círculo, assim. Ah, tá.
Eu comprei o Caminho do Artista e nunca fiz. Nunca li. Porque eu já imagino que vai ser um trabalho novo. Porque eu vi falar que tem que escrever journals, etc. Sim, não é uma leitura, tipo, são atividades, né, pra você desenvolver. Eu também anotei aqui que eu tenho 2 indicações. Uma é um podcast, pra quem gosta de sustentabilidade. Esses dias eu joguei lá no grupo, quando você mandou aquele post. É o Crash Course Fashion. É um podcast que ele trata de sustentabilidade. A Bethany, acho que é o nome da menina, ela tem uma visão muito legal, assim, que eu admiro muito, de sustentabilidade, de negócios de moda. E ela chama muitos convidados, então, pessoas da indústria, Macy's, Neiman Marcus, então, pessoas que estão envolvidas, então é bem bacana. E um documentário que é o Fashion Reimagined, que eu fui assistir num lugar aqui que tem uns documentários mais alternativos. E eu vi que agora eles têm disponível no Canadá na Apple TV. Então, é muito legal também para quem gosta de sustentabilidade, quem quer entender um pouco mais de como construir uma marca mais sustentável, um pouco mais de certificações, o porquê que é tão difícil, o porquê que é caro, o porquê que, né? Então, ficam essas 2 indicações meio na área da sustentabilidade, que foi com que eu tive mais envolvida nos últimos tempos. Mas, Perfeito, adorei. Isso. E o nosso próximo quadro é o quadro Pra Onde que você levaria essa mochila? Então, conta pra gente quais são suas cidades favoritas pra trabalhar, visitar e se aposentar. São tantas. Ok. Pra me aposentar, eu não tenho certeza ainda. Acho que eu tenho que conhecer mais lugares no mundo pra identificar. Mas provavelmente algum lugar perto da praia. Um lugar com mar, um lugar com um lago gigante, tipo a gente tem aqui em Toronto. Então, tenho vibes, assim, de quando eu for aposentada, eu quero estar perto do mar, da água, né? Tranquilidade. Pra trabalhar... Eu tenho, né, enfim, recentes pesquisas. Eu vi muitas empresas que eu gosto que têm sede em São Francisco. Então, Adoro São Francisco. why not? Né? Levi's. Levi's, Everlane. Tem uma pegada sustentável. Eu acho que as marcas que estão lá, elas têm uma característica. Igual a marca, sei lá, a marca que tá no Rio, no Brasil. Eu acho que as marcas que estão em São Francisco, elas têm uma característica específica. Então, acho que seria uma experiência de trabalho e lifestyle. Visitar todos. O mundo, muitos lugares. Então... Quero voltar pra Europa, assim, faz bastante tempo que eu não faço nenhuma viagem pra lá. Queria muito conhecer Barcelona, nunca fui pra Barcelona, nem pra pesquisa. Quero voltar pra muitos lugares que eu fui fazer pesquisa agora como turista, né? Tipo, com outra, sem estar entrando em todas as lojas. Às vezes em mim dava uma depressão quando eu viajava a trabalho, porque eu tenho que ficar só entrando em loja. Eu ficava tipo, eu quero sair daqui. Acho que é por isso que eu peguei um pouco de... ranço. Acho que é por isso que eu não amo mais tanto a parte de pesquisa, porque a parte de pesquisa que eu tinha que fazer na indústria era uma pesquisa mais chata. Era pesquisa, tipo, que não era muitas vezes tão inspiradora, que era pesquisa de sentar e observar as pessoas, pensar no zeitgeist. Era uma pesquisa um pouco mais comercial, de pesquisar, tirar foto de peças, então eu peguei um pouco passei a não gostar muito disso. Mas, se você quer saber mais sobre outras formas de pesquisa, tem a Clémentine Paris, que já entrevistei aqui a Maria, né? E elas dão curso sobre pesquisa de moda e elas falam muito disso, sobre essa pesquisa que vai além do só tirar foto, né? Vai também observar as pessoas e se inspirar de outras formas. Eu até tive bastante sorte nas empresas que eu trabalhei, de que a pesquisa, ela sempre foi, claro, muita loja, muito... Não eram, tipo, pesquisas também totalmente inspiracionais, igual eu tava ouvindo até um podcast que você fez com a Cris, que ela trabalhou na Les Allés, não naquele nível inspiração, mas eles também... são fora da curva. Eles são, né, totalmente diferentes, mas também não era só produto, então... Eu não sei, tipo, se era a vibe dos meus colegas, que era empresa menor, e um negócio que, sabe, você conseguia sair da caixa, você conseguia, às vezes, ir num museu, você conseguia ir num jogo, você conseguia viver um pouco mais da cidade.
Então a galera sempre tinha muita energia pra, tipo, bora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então as minhas experiências são boas, assim, tanto que eu tenho carinho por muitos lugares que eu fui. Tanto uma das minhas melhores viagens de pesquisa foi pra Chicago. Até converso com a Pan, que era a estilista que foi comigo, eu disse, ai amiga, que saudade dessa viagem, vamos de novo, tipo, porque... E tá aqui pertinho, né? Não vejo a hora de ir de novo. Muito bem, que bom, Carol. Então, estamos chegando ao fim pela viagem, né, pela sua trajetória. Quero te agradecer por ter dedicado esse tempo pra sentar aqui comigo e contar. E quem sabe a gente precisa de parte 2 logo, né, pra contar esse pós-college, mais oportunidades profissionais. E então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E Happy Holidays! Happy Holidays. Obrigada pelo convite, obrigada, mochilers. Espero que ajude de alguma maneira aí as informações. Muito bem. Se vocês gostaram desse episódio, eu acho que vocês gostaram, porque vocês estão ouvindo até aqui. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas pra mim e pra Carol. E vou deixar todos os links pros próximos cursos do ano que vem, do Fashion Vocab Talks. E também da comunidade. Eu decidi que eu vou lançar a comunidade finalmente no ano que vem. Porque foi o produto, a coisa que todo mundo tá mais empolgado. Fiz uma pesquisa agora, há pouco tempo. Então, eu vou ter que lançar essa comunidade. E eu tava tentando colocar na minha cabeça que não era o momento certo, que eu preciso pesquisar mais, etc, etc. Mas eu vou seguir o meu conselho, que eu sempre falo, de que eu não posso melhorar algo se eu não comecei ele, né? Então, vou começar. E se você tem interesse em participar dessa comunidade, se inscreva no link aí na descrição. E Feliz Natal pra todo mundo, Feliz Ano Novo. E que 2024 seja muito maravilhoso, cheio de novas realizações. E que você realize todos os seus sonhos na carreira da moda mundo afora. Um beijo! Beijo, tchau, tchau. Yeah!